Dormir. Irmãos, muito bom dia, né? Estamos agora, né, às 9, iniciando o nosso culto pela manhã, né? A gente até nos reunimos essa semana, tivemos uma reunião entre os pastores para definir, né, se iríamos abrir as igrejas, né, para o culto de hoje, ou se iríamos esperar mais algum tempo. Então estava quase definido, né, que iria abrir a igreja. Mas mesmo, né, que fosse decidido, eu creio que no nosso caso ali é um pouco mais difícil por causa do espaço, né, e de todo jeito teríamos aglomeração de pessoas, né, mas enfim, resumindo, não ainda, né, não está ainda aprovado que deve-se abrir os templos, enquanto essa lei permanecer, né, enquanto nós julgarmos ser interessante e mais sensato, né, continuar os cultos por aqui, nós vamos estar continuando servindo o Senhor da mesma forma, né, como se estivéssemos na igreja. Nós estaremos cultuando aqui dessa forma, né, fazendo esses cultos de transmissão ao vivo. Graças a Deus por mais uma semana que o Senhor nos permite começar, né, mais uma semana que Ele também nos ajudou a vencer. Eu tenho plena certeza, né, que Deus cuidou de cada um de vocês, assim como cuidou de nós aqui, né? Tivemos uma boa semana, bem diferente, mas só temos que agradecer a Deus por tantas coisas boas que Ele tem feito por nós. Nós vamos orar agora, né? Nós vamos iniciar esse culto orando. Eu vou estar puxando a oração daqui, né? E gostaria que todos aí estivessem orando juntamente comigo, né? E coloque, né, suas petições, seus anseios, seus agradecimentos, tudo diante do altar do Senhor, que com certeza Ele vai estar de ouvidos abertos para nos ouvir mais esta manhã. Oremos. Deus, te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos ajudou a vencer, Pai. Que semana gostosa, gostosa no sentido, dizendo porque sentimos, né, as mãos, a proteção do Senhor, mesmo, Pai, que o mundo esteja assim, podemos dizer que passando já por um colapso, o Senhor não nos abandonou. O Senhor está cuidando de nós, está deixando nossos corações em paz e com certeza, Pai, irá continuar a fazer conforme a sua vontade. Mas nisso tudo, Pai, temos visto a bondade, a fidelidade, o amor do Senhor em nossas vidas. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, prontos para te adorar, prontos para te louvar, para te agradecer e também, Pai, colocar em tuas mãos nossas petições. Nós pedimos, Pai, que o Senhor guie o nosso espaço, esteja conosco, nos auxiliando nessa caminhada, nos mostrando o que devemos fazer, porque realmente o nosso guia é e deve ser sempre o Senhor, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Nos ajude, ó Deus, na mensagem dessa manhã. Abençoe a todos que estarão nos ouvindo e também, Pai, nestes cânticos que separamos para cantar nesta manhã ao Senhor, que o Senhor possa ser glorificado através dele. Continue conosco, fazendo a sua vontade. Continue, Pai, colocando as suas mãos poderosas sobre nós. E também, Pai, abençoe toda a humanidade, para que estas venham conhecer o Senhor Jesus como Salvador, porque a diferença está aí, em ter o Senhor como Senhor e Salvador em nossas vidas. Que possamos alcançar o maior número de pessoas, para que estes, Pai, conheçam o Senhor, que é tudo na vida daqueles que entregam a Ti. Pai, muito obrigado também pelo privilégio que o Senhor nos dá de orar,
É tão gostoso poder falar com o Senhor, isso nos traz uma segurança muito grande, uma alegria imensa, e eu agradeço por esse momento de oração. Abençoe o que vai acontecer daqui para frente, abençoe todos os irmãos que estão reunidos, Pai, cada um da sua forma, nesta manhã para adorar o Senhor, e alegre-se do seu povo, e salve almas em nosso meio. É esse meu pedido, a minha oração e meus agradecimentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então nós iremos, como nós temos feito nos outros cultos, nós vamos cantar 2 hinos e também procuramos hinos conhecidos para que os irmãos possam nos acompanhar aí. Tá? Então cante com tudo que tem. Imagine, como se você estivesse na igreja, reunido com os irmãos, e dê o melhor de si, porque você, assim como nós estaremos fazendo para o Senhor. Eu vou chamar minha família, e nós vamos cantar primeiro, dia a dia, Cristo está comigo. Dia a dia, Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me canso junto ao meu Senhor. Sobrepassa todo entendimento a perfeita paz do Salvador. Seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede seu amor supremo, ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dão-me paz ao meu coração. Amém, irmão. Nós temos que ou cantar a verdade ou não cantar. Nós cantamos muitos hinos que muitas vezes parece que não faz parte da nossa vida. Nós cantamos uma coisa e vivemos outra. Então, se nós cantamos que dia a dia está conosco, Ele nos sustenta na tribulação, Ele nos dá paz, nos dá conforto, então é isso que nós devemos viver, é isso que nós devemos crer, porque realmente Jesus é isso que Ele faz. Se nós não vemos isso na nossa vida, não é a culpa dele não, é nós que não temos fé suficiente para ver. Então que possamos crescer em fé e analisar todos os detalhes, todas as coisas que Deus tem feito por nós. Nós vamos cantar agora, Tão Perto Está o Senhor, 65 do Voz de Melodia. De manhã é um pouquinho mais difícil para cantar, para sair a voz, e esse primeiro hino que nós escolhemos tem um determinado momento que ele puxa um pouquinho, exige mais de voz, mas com certeza eu creio que ficou bom e é para o Senhor. Então vamos cantar esse, Tão Perto Está o Senhor. Tão perto está o Senhor, desejo a Ele buscar, não o deixarei, mas nele
vou no Senhor me apoiar. Em Deus protegido estou, com Ele não há o que temer, pois quando chamar, seu nome invocar, bem logo socorro vou ter. Amém. Graças a Deus, por nós cantaríamos muito mais, mas temos também que ter o tempo da mensagem, da palavra de Deus, e este é o momento. E hoje nós trouxemos um texto que vai falar conosco justamente sobre a realidade que nós estamos vivendo. Eu acho que as mensagens, é o próprio Deus que dirige, o que nós devemos ou não pregar, mas Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo, Ele conhece os corações de cada pessoa. Então eu creio que Ele nos direciona, nos permite falar sobre detalhes que faz parte da nossa atualidade, da nossa realidade em que nós estamos vivendo. Então o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, inicial, esse é o texto inicial, nós vamos em muitos textos da Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse a todos os textos. E se você está aí nos assistindo e não tem a vida entregue nas mãos de Cristo, você precisa receber Jesus como seu Salvador. É uma questão é uma decisão, na verdade, importante para a sua vida, porque você precisa pensar na sua alma. Você, de repente, está pensando só no seu corpo, está pensando só nessa vida terrena. Então, conforme nós vamos ver aqui, em algum momento da mensagem, isso aqui passa. Isso aqui é passageiro. Daqui um dia, essa geração, a nossa geração já não está mais aqui. Vai ficar as gerações vindouras. Mas para nós que não vamos estar mais aqui, onde será que estará as nossas almas? Eu tenho certeza de onde estará a minha alma. Aonde estará a minha alma? Ela estará com Jesus. Porque um dia eu entendi que Ele era o único suficiente para o perdão do meu pecado. Qual o pecado, pastor? O pecado que eu herdei dos meus pais, o pecado de Adão e Eva. Então eu aprendi, através da Escritura, que Ele era o único suficiente para me dar esse perdão. Entreguei a minha vida para Ele, pedi perdão pelo meu pecado. E interessante, faz 22 anos isso, dia 8 de março agora completou 22 anos dessa minha decisão. E desde aquele momento eu nunca mais tive dúvida que ao morrer eu estaria chegando ao céu ao lado de Jesus. Esse momento ainda não chegou, mas um dia vai chegar e eu continuo nessa certeza e vou continuar nessa certeza, porque quem me dá essa certeza é o Senhor Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia para Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Tá, então, enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias aí, eu sei, nós estamos vivendo um período bem diferente das nossas vidas, conforme eu já disse aqui, mas é interessante assim que a gente acaba tendo também um ritmo de vida diferente, ou seja, nós fazemos coisas que muitas vezes nós não fazíamos antes, Então ontem foi bem gostoso. Nós tem um grupo na nossa igreja e nós nos reunimos à noite tanto à noite quanto à tarde, e fizemos uma batalha bíblica, online, mas como se diz, pelo grupo da igreja, cada um em seus lares, e foi um tempo muito gostoso, aqueles que entraram para participar, deu para perceber que estavam contentes naquilo que estavam fazendo, então automaticamente aprendendo da Bíblia também, e o tempo foi passando, e nós preenchemos o tempo com um detalhe assim que parece simples, mas nossa, parece que envolveu a igreja toda, envolveu os irmãos, aí depois já até foram para outros assuntos, então é gostoso
né? Então, mesmo em meio a tantas coisas, a gente pode estar criando alguma coisa, né? Estar fazendo alguma coisa, e com certeza coisas que glorificam a Deus, né? Ver os irmãos contentes, ver os irmãos em união, né? E falando sobre a palavra dele de uma forma diferente, né? Na batalha bíblica, mas mesmo assim aprendendo sobre a sua palavra, tá? Então eu creio que todos já abriram, e aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Irmão de Deus, a palavra de Deus é muito clara, né? Não temos o que argumentar, não temos que buscar recursos em nenhum outro lugar para interpretar o que Jesus já deixou escrito. E mais uma vez, né, ela vem falar com clareza, através desses 2 versículos, o que nós devemos fazer em nossas vidas. Então nós vamos discorrer essa mensagem a partir de agora, mas antes disso, né, nós iremos orar mais uma vez, pedindo a Deus, né, que essa mensagem possa ser uma bênção na vida de cada um, né, possa mudar nossas vidas. E eu insisto, né, se houver alguém que ainda não tem certeza da salvação, que essa mensagem também possa tocar nesse coração ou nesses corações e permitir, né, que essas pessoas sejam salvas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus, mais uma vez, estamos no teu altar para te agradecer pela Bíblia, que mesmo, Pai, em meio ao tumulto, ela ainda está em nossas mãos, está em nossos corações, e através disso nós conseguimos fazer muitas coisas, ó Deus, e receber muitas mensagens do Senhor que vem preencher os nossos corações. E realmente o Senhor sabe o que precisamos, o Senhor sabe o que necessitamos, e eu peço que o Senhor use a sua palavra mais uma vez para falar aos nossos corações. É esse meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Mas é interessante, a gente já pega o jeito, né, do culto, eu já ia falar, né, podei-vos assentar, mas tenho certeza que todos já estão assentados, né, com certeza até talvez mais confortável um pouquinho, né, mas ó, não vai dormir não, viu? Fica até o final da mensagem, porque Deus, ele tem um recado especial para cada um de vocês. Então é com alegria, irmãos, que em meio a um caos, né, nós podemos mais uma vez nos reunir diante do Senhor, né? Nos reunir para adorar o Senhor. E interessante também que é só Deus mesmo, né, que nos traz essa alegria, uma alegria inexplicável, né, que não adianta a gente querer fingir ou mentir ou fugir da situação, né, que o mundo tem passado sim por uma fase difícil, né? Agora estou falando em questão de mundo, não é só do nosso país, não é só na nossa cidade, mas o mundo, né? Até lá fora aqui, mas ainda assim, né? Deus nos abençoa com a sua paz, Deus nos abençoa com a sua alegria. Só o salvo pode sentir isso que eu estou dizendo, né? Era para a gente estar tudo atribulado, era para a gente estar todos desesperado, era para a gente estar todo apavorado, mas Deus não deixa, né? Ele está em nossos corações. Nós cantamos esse hino, tão perto está o Senhor, e nós entendemos que Ele não só está perto, mas está dentro dos nossos corações. E mesmo ao meio da dificuldade, mesmo ao meio dos tormentos, mesmo ao meio das barreiras, Deus, Ele ainda nos abençoa com a sua paz, com a sua alegria, nos dando tranquilidade para vencer dia após dia, como nós cantamos também, dia a dia Deus está comigo. Então nós passamos mais uma semana, desde que nós estivemos aqui, né, no último culto da terça-feira, foi praticamente uma semana, né, que Deus nos permitiu viver e cuidou muito bem de nós durante essa semana. Ele nos sustentou, Ele nos acordou, nos permitiu dormir, cuidou das nossas crianças, Ele supriu nossa necessidade. Irmão, Deus é bom.
né? Nós não podemos nunca nos esquecermos desse Deus que nós servimos. É tão gostoso, além de falar de Deus, né, sentir a presença de Deus, sentir o cuidado de Deus. Mesmo que nós não podemos ver a pessoa de Deus, nós conseguimos sentir que Ele é real em nossas vidas, que Ele é real na vida das nossas famílias. Então seja sempre, irmão, grato a Deus, seja sempre devoto a Deus, seja sempre um servo de Deus, né? Porque Ele é tudo em nossas vidas, né? Faça frio ou faça calor, noite, dia, não importa a situação, não importa o momento, Deus, Ele sempre será tudo em nossas vidas, né? Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque quando nós falamos de Deus, nós abrangemos tudo, né? E se é o momento de falar de Deus, eu gostaria até que isso, né, que eu vou falar agora, fosse uma bênção na vida de você que está assistindo. Porque, embora eu estou dizendo aqui, né, nós que somos salvos, que entregamos a vida para Jesus, nós podemos sentir essas mãos poderosas de Deus. O pastor, mas o senhor está falando aí do salvo, ele tem alguma coisa melhor do que as outras pessoas? Irmão, nós não temos nada de melhor do que as outras pessoas. As outras que eu digo é aquelas que ainda não foram salvas. Eu só estou dizendo que nós gozamos de um privilégio diferente das outras pessoas. E isso é bíblico. A pessoa que entrega a vida para Jesus, ela tem benefícios diferentes. Ah, mas Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. A pessoa que tem que acordar e sabendo que entregar a vida para Jesus, viver para Jesus é melhor, entregar a vida para Ele. E ter uma vida diferenciada. Então, quando eu falo nós, salvos, quando eu falo, eu estou só me referindo a um grupo de pessoas que já entregou a vida para Jesus. E se houver alguém que não entregou, meu desejo é que você passe a fazer parte desse grupo também. Porque eu passei a fazer parte desse grupo há 22 anos atrás, não me arrependo. Se soubesse, tinha feito a minha decisão antes, porque é bom demais, é precioso demais, é diferente demais. E por isso nós insistimos em cada mensagem, né? Talvez eu tenha um jeito diferente de pregar, eu sempre procuro colocar o evangelismo, né? A pregação do evangelho nas mensagens, porque de fato eu não sei quem está me assistindo do lado daí, eu não sei quem está participando desse culto do lado daí, a pessoa nem tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ué, é a chance, né? É o momento, e pode receber Ele aí dentro da sua casa, onde você estiver. É só abrir o coração e deixar Jesus Cristo entrar. Então, aquele parênteses que eu falei que eu iria abrir, né, ainda falando sobre a pessoa e o poder de Deus. Nós estamos, igual eu falei, vivendo um momento em que o nosso país, né, vamos pensar no nosso país, vamos pensar na nossa cidade. O povo brasileiro está preocupado com duas coisas. Nós não vamos falar aqui de política, nós não vamos falar aqui de televisão, nós vamos falar de uma realidade que de repente pode te abençoar nisso aí e pode até mesmo abrir os seus olhos em relação a muitas coisas. Por que nós vamos falar de política e televisão? Porque isso não nos interessa. O que nos interessa é a palavra de Deus. É essa que tem poder nas nossas vidas, é esta que é a única verdade e é nessa que nós devemos ficar firmes. Então o povo está preocupado, irmãos, com a saúde e a economia. Eu senti de falar isso nessa manhã, né, porque eu gostaria de mostrar a pessoa de Deus sobre tal situação, sobre a questão de saúde e sobre a questão de economia. Por que o senhor quis entrar nisso? Porque, irmãos, parece que as pessoas confiam em Deus em algum momento só, em alguma circunstância só. Vamos pensar, né? Tem muitas pessoas falando, não, mas Deus vai cuidar de mim, né? Esse vírus, essa doença não vai me atingir, Deus vai me proteger. Mas por outro lado, está preocupado na questão econômica. Pô, bicho, mas e se, né, o país chegar ao caos, o que vai ser de mim? Porque de fato, irmão, o povo está tudo dentro de casa, o povo está tudo parado. Está tudo sem trabalhar. Mas eu queria dizer para você que o mesmo Deus que Ele tem poder para prover a saúde, o mesmo Deus que tem poder para nos proteger nesse sentido, é o mesmo Deus que vai suprir as nossas necessidades de uma forma ou de outra.
Eu não poderia deixar de falar disso, porque isso aí ficou o dia inteiro no meu coração, pensando na mensagem. É porque se nós cremos em Deus, nós temos que crer em Deus em todas as circunstâncias. Não é numa circunstância assim, na outra não. Porque o Deus que é poderoso para suprir, para abençoar numa circunstância, Ele é poderoso para abençoar em qualquer outra circunstância. E se essa é as duas que tem abalado o país e talvez tenha abalado a vida de muitos crentes, eu gostaria de ler alguns textos com vocês, para vocês verem que Deus é Deus e nunca deixou de ser Deus e nunca vai deixar de ser Deus. Vamos falar então primeiramente na saúde, na questão de enfermidade. Você acha que Deus está cuidando ou não de você? Você acha que Deus está cuidando ou não da sua família? Gostaria que você abrisse em Isaías capítulo 38. Isaías capítulo 38. Não temos que preocupar com nada que seja terreno. Não temos que preocupar com circunstância nenhuma que torneia as nossas vidas. Pastor, mas se os hospitais continuarem a encher, irmão, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se for necessário Deus nos levar, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Eu só não quero ficar preocupado e não quero que os irmãos fiquem preocupados. E nós devemos, conforme a Bíblia, em Mateus 6, viver um dia após o outro, aceitando aquele dia como Deus tem permitido que ele seja, mas nunca perdermos a confiança no Senhor. Isaías capítulo 38 fala: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Puxa, olha o desespero. Ezequias chegou a ter uma enfermidade que a própria Bíblia diz: esta é para a morte. Ezequias, é mais alguns dias e você já não estará mais aqui nessa terra, porque a sua enfermidade é mortal. O versículo continua e fala: e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a enfermidade era mortal. A palavra do próprio Deus falou: olha, você vai morrer com essa enfermidade. Mas a Bíblia continua dizendo: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, e estava abalado. A questão da saúde dele estava em xeque. Mas ele fez uma coisa em que pode nos ensinar muito. A hora que ele se sentiu abalado nesta questão da saúde, isso começou a preocupar seu coração, ele orou ao Senhor, ele conversou com o Senhor, ele chorou diante do Senhor. Então ele não foi buscar recurso, irmão, em nenhum lugar. Primeiramente ele foi até o Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, versículo 4, agora o 5, vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e a esta cidade, e defenderei a esta cidade. Irmãos, e nós conhecemos o final da história. Eu não vou ler todo o contexto, porque o contexto é grande, mas nós sabemos que Deus, que não pode mentir, que Deus que é poderoso, ele sim acrescentou 15 anos na vida do rei Ezequias, porque Deus, ele tem todo o poder, ele é onipotente. E eu estou dizendo isso para que você não seja influenciado pelos comentários. Não fique preocupado com a questão de saúde. Não fique preocupado com o que vai acontecer. Concentre-se em Deus.
ore a Deus, peça a sua proteção, peça proteção para a sua família e entenda, irmão, que Deus, Ele tem todas as coisas. Então, como eu disse, né, muitas pessoas, né, têm pregado, têm falado, têm discutido, debatido sobre isso. Não, você não está tranquilo? Você não tem a vida entregue para Jesus? Então por que você está preocupado com esse vírus? Por que você está preocupado com esse detalhe? Mas por outro lado, né, quase que as mesmas pessoas já começam a se preocupar com a economia, começam a se preocupar, nossa, o que vai ser? O mundo vai entrar em colapso, a gente vai passar fome. Então, peraí. O Deus que vai te proteger numa situação vai te proteger na outra. Então, agora eu mostrei a questão de saúde. Agora eu vou mostrar uma outra circunstância para você entender ainda melhor aquilo que eu estou falando. Vamos ainda só mais um versículo para falar sobre a questão que Deus tem poder, né, na nossa vida, poder em nos proteger, poder de nos proteger, perdão, poder de nos abençoar com a saúde, de mexer em nossas vidas assim como nós querer. Então eu gostaria, né, que você abrisse agora para Lucas capítulo 13, versículo 10. Versículo 10 ao versículo 13. Lucas 13, 10 ao 13, a palavra de Deus diz: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Você já deve ter visto alguma pessoa que é desse jeito, que tem esse mesmo problema. Eu já vi várias pessoas que são assim, né, que a pessoa ela anda, né, a forma do corpo dela, né, o corpo já tomou esse formato e às vezes a gente acha, puxa, será que a pessoa, né, não pode andar, mas ela não consegue, ela tem um problema, uma enfermidade de saúde e ela anda encurvada. Você já deve ter visto uma pessoa assim. Então, para nós, né, é impossível. Essa pessoa nunca vai andar mais, né, de forma ereta, de forma reta. Mas olha o versículo 12, o que fala. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Irmão, há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus? Eu só entrei no meio desse assunto porque hoje as discussões são essas, né, em redes sociais, né, no pequeno grupo de pessoas que a gente encontra. Falou, olha, né, nós temos que preocupar sim com a saúde, mas nós temos que preocupar sim com a economia. Né? É perigoso, então, o caos da economia ser maior do que essa questão de saúde. Irmão, para Deus não tem caos. Para Deus não tem dificuldade. Para Deus, conforme vários versículos da Bíblia diz, nada é impossível. Então eu mostrei Deus, né, nessa questão de saúde, o que Ele pode fazer, o que Ele tem no propósito dele fazer, Ele vai fazer. E a Bíblia diz em Jó 42:2 que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Mesmo que o homem não crê, Ele vai fazer. Mesmo que o homem não acreditar, eu falo o homem natural, né? O homem que nem quer saber de Deus, o homem que acha que o poder está em suas mãos. Coitado desses homens, né? Nessa atual situação que a gente está vendo, nós podemos perceber que o poder não está na mão de ninguém. O poder sempre estará na mão de Deus. E agora nós vamos ver o outro detalhe, a questão do suprimento. De repente você está aí do outro lado, o pastor do céu, né? O que vai virar esse nosso mundo? Já faz uma semana que eu estou aqui dentro de casa, estou preocupado, nossa Deus, o que vai ser de mim? Então, irmãos, eu vou mostrar para você que você não precisa ficar preocupado.
Você não precisa ficar angustiado. Olha, ficar dentro de casa já é difícil, né, o tempo todo. Tem dia que eu pego a minha família, põe no carro, né, e falo, vamos dar uma volta. Para onde? Não, nós só vamos ficar dando volta, né, não vamos parar em lugar nenhum. A gente dá umas voltas e volta para casa para ver se dá uma aliviada, para ver se dá uma mudada, né, no clima, porque isso é algo novo para nós. Então, já ficar dentro de casa é angustiante. E ficar dentro de casa preocupado, aí piora mais as coisas. Mas o crente não precisa dessa preocupação, irmão. Nós temos em quem confiar, nós podemos confiar em Deus. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, olha que texto fantástico, olha que texto maravilhoso. São duas situações acontecendo aqui na história de uma pessoa que prova que o nosso Deus, Ele é poderoso para suprir tudo o que nós precisamos. O mundo precisava entender isso. As pessoas precisavam entender isso e depositar a sua confiança e a sua fé no Senhor Deus. 1 Reis 17, versículo 2, a palavra de Deus diz, tem lá como subtítulo, né? Elias é sustentado pelos corvos. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Por que será que ele foi e fez conforme a palavra do Senhor? Porque ele confiou. Então, o segredo está nisso, você confiar em Deus. Deus deu um mandamento para ele, Deus deu uma ordem para ele. Na nossa mente, até é ilógica, e com certeza na mente de Elias também é ilógica. Como é que vai vir pássaros e vão me sustentar? É meio ilógico. Irmão, o que Deus faz é ilógico mesmo, exige de nós fé. Se fosse tudo lógico, se fosse tudo palpável, se fosse tudo visível, não exigiria de nós fé, não exigiria de Elias fé. Mas Deus age dessa forma para exercitar a nossa fé. Deus agiu daquela forma para exercitar a fé de Elias. E o versículo 5 diz, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante de Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Pronto. Ele estava num lugar isolado, ele estava à beira de um ribeiro, e Deus não fez de uma forma diferente da que ele havia prometido, do jeito que ele disse, do jeito que ele prometeu, ele foi e fez. Ele estava ali somente, ele, Deus, e todas as manhãs, e todas as noites, os corvos vinham e traziam para ele comida. E tinha ali o ribeiro, de onde ele podia beber. Morreu de fome? Não, ele simplesmente confiou no Senhor. Agora é um momento da nossa vida que ainda mais temos que confiar no Senhor. Mas não para por aqui, irmão, as bênçãos do Senhor. Versículo 7 fala, e sucedeu que passado o dia, o ribeiro se secou porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma viúva que te sustente. Olha cada detalhe importante. Então o ribeiro secou, aí não tinha mais água. E Deus, que é o Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, falou, agora você não pode viver mais aqui, sem água não vai dar para você viver. Então agora você vai sair daqui, mas você vai para a casa de uma viúva. E nós vamos ver a situação da viúva no decorrer do texto aqui. E vocês vão ver que ele quase trocou 6 por meia dúzia. Ali ainda tinha uns corpos que o sustentavam, mas vocês vão ver. Mas, irmão, Deus, ele não é. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe aonde que ele dirige os seus servos. E os seus servos, né? E todos nós que temos essa vida de servidão ao Senhor, nós só devemos ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e confiar como Elias confiou.
E outro detalhe importante que eu li foi o versículo 9, que fala: levanta-te e vai para Sarepta, que é Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. A ordem veio de cima, a ordem vem de Deus, né? Veio de Deus. Então, irmão, mesmo, né, que o mundo esteja dando uma reviravolta, o poder, né, as ordens, a determinação, os propósitos ainda vão vir do Senhor. Tudo ainda está em suas mãos. Nós temos um Deus poderoso. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 10 fala: então ele se levantou, olha, obediente à voz de Deus, um homem de fé, e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço, num vaso um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente uma... Perdão, deixa eu pegar. Eu pulei a página aqui. Deixa eu voltar no versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. O que eu tenho aqui, Elias, é para a nossa última refeição. Só que é para mim e para o meu filho, para você não tem. Não vai sobrar para você. E esta, aliás, né, também é a nossa última. Porque nós vamos comer e nós vamos morrer de fome. Versículo 13 diz: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Olha que homem de fé, irmão. Ele fez uma promessa com a mulher, né? É pela fé mesmo, né? Uma promessa que se falhasse, puxa vida, né? Aí seria mais um caos aqui, né? A mulher deixaria de ver a glória de Deus, né? Com certeza o filho também, mas o próprio Elias pensaria: Deus então me abandonou nessa situação, ele me sustentou até aqui, usou pássaros para trazer comida para mim, usou ribeiro para que eu possa beber, e aqui então ele vem e me abandona. Mas Elias, irmãos, ele continuou confiando no Senhor. Ele falou: faz isto, isto e isto. E vamos ver no que vai dar. Versículo 14 diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que lhe falara pelo ministério de Elias. Irmãos, a Bíblia é muito clara. A Bíblia, ela é muito real, ela é muito poderosa, é a palavra de Deus. Então, para aquela mulher que achou que iria comer a sua última refeição, ela e seu filho, e iria morrer, Deus supriu para ela, filho, por muitos dias, e supriu para o seu servo também. Deus está ou não está no controle de todas as coisas? Deus está ou não está no controle de cada circunstância que torneia a nossa vida? Então essas discussões são banais, essas discussões são terrenas. Se vai ter caos na saúde, se vai ter, pode até ter, mas Deus não deixará de cuidar daqueles que confiam nele. Você confia em Deus? Até antes dessa mensagem, será que você não estava meio abalado, né, com as notícias, abalado com a situação? Então não fique. Não fique, porque
provado, né? Eu li só alguns versículos, alguns textos, mas a Bíblia tem muito mais, mas é provado que Deus, Ele cuida dos seus. E aconteça o que acontecer, Ele não vai abandonar a nenhum de nós. Assim como não abandonou Elias, assim como não abandonou aquela viúva, assim como não abandonou o filho daquela viúva. A única coisa que nós devemos fazer está lá em Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Versículo 5. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. O que ele o fará? Ele fará o nosso caminho, a nossa caminhada. Entregar o caminho para o Senhor, né, é entregar o nosso caminhar, a nossa vida para o Senhor. Senhor, leva a minha vida, né, conduz a minha vida até o último dia da minha vida e me leva pelo caminho que o Senhor achar melhor. Elias fez exatamente isso, e vocês viram o que aconteceu? Deus mandou ir para o ribeiro, falou, esse é o caminho, essa é a caminhada, então é ali que eu vou ficar. Ah não, agora eu quero ali que você vai estar junto com uma viúva, que ela vai te sustentar. Ah, isso que o senhor quer? Então, meu caminho está entregue, então é isso que eu vou fazer. Esta deve ser a nossa atitude. Entregar o nosso caminho, né? Entregar o nosso viver, entregar nossa jornada para o Senhor e deixar Ele traçar a nossa jornada, deixar Ele traçar os nossos caminhos, para que possamos sempre, irmão, ver as mãos, né, e ver o poder de Deus sendo executado na nossa vida. E sabe, servir de testemunho para as pessoas que estão abaladas. As pessoas olhar para nós, mas como é que você se mantém calmo em meio a tantas circunstâncias? Não é uma questão nossa, é uma questão de que Deus está cuidando de nós. E aí nós iremos glorificar o nome de Deus. Então esse foi o parênteses que eu abri, né? Mas, irmãos, eu não vou alongar a mensagem, né? Nós vamos voltar para aquele texto que nós lemos no início. E, na verdade, irmão, esse texto tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Qual texto, pastor? O texto de Colossenses, capítulo 3. Voltemos lá. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1 e 2. Onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então quem está, né, escreveu essa palavra foi Paulo, da igreja de Colossos. Podemos ver no capítulo 2, ele exortando irmãos a alguns detalhes. Por isso que o capítulo 3 começa com a palavra portanto, porque é uma continuidade do que ele está dizendo no capítulo 2. E nós vamos ver alguns versículos, né, observar alguns versículos do capítulo 2, e aí sim nós chegaremos no capítulo 3 e fecharemos ali no versículo 1 e versículo 2. O capítulo 2 de Colossenses, volte uma página aí. A palavra de Deus diz o seguinte. Só colocar o esboço aqui para ficar mais fácil. Isso. Ótimo. O capítulo 2, né, tem como subtítulo exortação à firmeza. Então Paulo ele estava exortando os irmãos a ficarem firmes na palavra, a ficarem firmes com o Senhor Jesus. E para que a gente, irmão, para que nós possamos ficar firmes com o Senhor Jesus, é necessário que nós esqueçamos dessa vida terrena e fiquemos focados nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Porque não tem como haver firmeza em nossa vida espiritual se a gente ficar focado demais nas coisas terrenas, nas coisas que nos rodeiam diariamente. Veja o que Paulo diz no versículo 1, 2 e 3. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós,
e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, versículo 1, 2 e 3, Paulo faz uma exortação para que eles fiquem firmes no Senhor Jesus e em comunhão amorosa entre os irmãos, para que entendam os mistérios de Deus, para que entendam o poder de Deus, para que entendam o agir de Deus em suas vidas. Se você começar a misturar as coisas terrenas, misturar as situações, as realidades, com o seu andar com Cristo, você não terá fé suficiente para caminhar. Você não terá fé suficiente para se permanecer, para permanecer-se firme em unidade e amor com os irmãos. Não tem como seguir dois caminhos, não tem como acreditar em duas coisas. Ou nós estamos firmes no Senhor, acreditando em tudo isso que foi falado até agora, acreditando que Ele é o poderoso, acreditando que todos os mistérios, toda a sabedoria, toda a ciência está em suas mãos, ou nós ficamos focados na atual realidade da nossa vida. Hoje é uma realidade, daqui um dia vai ser outra, mas são todas terrenas e acaba nos desfocando, ou tirando a nossa firmeza para com o Senhor Jesus. Versículo 4, ele diz: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Irmãos, então Paulo ele está exortando os irmãos, está dizendo aos irmãos, fala, olha, não se preocupe, não fique focado nos assuntos terrenos. O versículo 4 fala, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Aqui nós podemos falar em questão de religião, aqui nós podemos falar em questão de política, aqui nós podemos falar em questão de comentários. Nós não devemos ficar focados nos comentários, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de expor os seus pensamentos, que muitas vezes as pessoas ao expor seu pensamento te abala, as pessoas ao expor seu pensamento te persuade, as pessoas ao impor seus pensamentos te faz fracassar na fé. Você não tem que ficar preso a essas coisas, você tem que ficar preso, conforme ele diz, à fé no Senhor Jesus Cristo, andar nele, como no versículo 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, andar nos caminhos dele, andar nos caminhos, nas promessas que ele fez. Então essa era a exortação de Paulo. Eu quero que vocês fiquem firmes, eu quero que vocês desenvolvam uma vida firme com Cristo. Eu oro por isso. Ele começou o versículo 1 falando que ora, tem um grande combate pelos irmãos, combatendo em oração. Isso nós devemos fazer um pelos outros, porque muitas vezes nós estamos preocupados até com as nossas próprias vidas. Às vezes tem irmãos nossos que estão abalados com a situação e eles contam com as nossas orações. Vamos orar por eles, para Senhor, que o seu corpo, o corpo de Cristo, permaneça num só pensamento, com a mesma fé, com a mesma firmeza, com o mesmo alvo, a mesma dedicação. O Senhor, sempre. E assim uns serão pelos outros, assim como Paulo era por aqueles irmãos que ele estava explicando nessa determinada situação. Versículo 7 fala, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em ação de graça. Paulo estava exortando os irmãos, a palavra arraigado significa fixo, enraizados. As nossas raízes, o nosso prender deve ser em Cristo. A nossa firmeza, a nossa fé depende disso, de como nós estamos nos relacionando com Cristo, de quanto é a nossa distância entre nós e Cristo, se nós estivermos enraizados nele, arraigados nele, fixo nele, andando nele, irmão, a nossa firmeza, a nossa fé será maior, os nossos pensamentos não serão terrenos, nós não teremos preocupação com as coisas terrenas. Antes
estaremos pensando nas coisas que são de cima. E daqui a pouco eu vou mostrar por que nós temos, né, quais são os motivos pelo qual nós devemos ficar presos, né, pensando nas coisas que são de cima. Só vamos continuar o texto aqui, para a gente chegar lá no capítulo 3. E a palavra de Deus diz: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Irmão, então tudo que for do mundo, tudo que for de homens, não fique preso a isso, a não ser em Jesus Cristo. Paulo está dando essa orientação, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Irmão, o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. Esse Deus que eu acabei de falar aqui, que sustentou Elias, esse Deus que curou aquela senhora que há 18 anos sofria daquela enfermidade, esse Deus que abriu o mar, esse Deus que abriu o Rio Jordão, esse Deus que venceu muitas batalhas pelo seu povo, esse Deus, irmão, que te salvou e que tem se sustentado a cada dia. É nesse que nós devemos estar firmes, porque nele habita corporalmente, versículo 9, toda a plenitude, ou seja, cheio de poder, cheio de divindade. E estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Como nós vamos estar perfeitos em Jesus, perfeito na caminhada com Cristo, se nós estivermos focados nas coisas desse mundo, focado nos problemas desse mundo, focado nas barreiras desse mundo? Primeiro, que a nossa fé não vai nos permitir estar perfeito nele. Ele diz lá em Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E lá no versículo 6 ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é o tempo todo, irmão, exercitando a nossa fé. Assim, né, estaremos perfeitos nele, confiando nele, vivendo para ele a cada dia da nossa vida. Versículo 11, no qual também está circuncidado, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Isso aqui é salvação. Nós estamos salvos nele. A partir do momento da nossa salvação, nós estamos ligados a ele. Nós estamos, conforme cantando, perto dele. E conforme eu ainda disse, não só perto, mas ele está dentro de nós. Como podemos viver vida diferente? Como podemos viver vida tão terrena? Como podemos nos preocupar tanto com as coisas aqui, se Deus está dentro de nós? Se nós já não somos mais habitantes dessa terra? Irmãos, temos que estar firmes em Deus. Versículo 13. No 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Espiritualmente falando, irmão, nós deixamos de ser mortos espiritualmente, deixamos de viver, né, no poder do pecado, no poder das trevas, porque Cristo, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele já nos ressuscitou com ele. Isso é algo espiritual. Nós estamos aqui ainda em carne, mas a qualquer momento, irmão, nós vamos ver essa ressurreição de perto. Esse corpo será deixado no cemitério, em qualquer lugar, mas a nossa alma estará junta com a alma, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Versículo 13, falei: quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. É isso que eu tenho dito em todas as mensagens. Tem pessoas que ainda estão mortas em seus pecados, mortas na sua situação original, não teve um encontro com Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus quer te ressuscitar juntamente com ele hoje, quer salvar a sua alma, quer perdoar o seu pecado, quer fazer de você uma nova criatura, quer fazer de você criatura, a filha ou filho dele. Deixa Jesus salvar sua alma. Deixa Jesus te colocar do lado de cá. Deixa Jesus te colocar nesse lugar de certeza de salvação. Apenas orando, pedindo para ele a salvação da sua alma. Versículo 4, havendo riscado, 14, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está ainda falando da salvação, né? A morte, o pecado, a eternidade, já ficou cravado na cruz. Hoje nós fazemos parte de uma nova vida, uma vida com Cristo. Aquela cruz representou muito, não só a cruz,
mas principalmente o sacrifício que foi feito na cruz. Ali Deus colocou todo o seu poder, ali Deus colocou todo o seu amor para que um dia nós fôssemos salvos e os nossos pecados ficassem cravados ali, aquele que nos levava para o inferno ficasse cravado ali, e ele não ficou cravado ali, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, por isso que nós temos salvação juntamente na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou das luas novas, ou do sábado, que são a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine em seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, tudo isso que Paulo está explicando aos irmãos são coisas terrenas, são costumes, religiosidade, né? Práticas que são coisas da terra, coisas que não valem nada, coisas vis. E Paulo estava falando, não fique preso a isso. Você já tem o Senhor Jesus Cristo, fique preso a só o Senhor Jesus Cristo. Esqueça das demais coisas, não deixa ninguém vos persuadir com tais coisas, não deixa ninguém vos enganar, ninguém tirar o vosso foco, ninguém tirar a vossa atenção. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, versículo 19, não ligar a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estar mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, a quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homem. Então eu sei que aqui o assunto é mais focado para a religiosidade, mas a gente pode acoplar aqui, irmão, Paulo dizendo, se vocês já são de Cristo, se vocês já têm uma nova vida, se vocês são participantes da palavra de Deus, por que ainda tem que ficar preso aos rudimentos, às coisas desse mundo? Preocupado com esse mundo, vivendo nesse mundo, gostando desse mundo, não temos mais que fazer isso. A Bíblia está dizendo, né? Essa é uma orientação para todos os salvos. Olha o versículo 22, a quais todas as coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homem, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, mesmo que o mundo seja bonito, atraente, discursos bonitos, discursos atraentes, coisas bonitas, coisas atraentes, irmãos, isso são coisas carnais, isso são coisas terrenas, que não devem fazer parte da vida do cristão. Aí depois que Paulo faz todo esse discurso, dizendo, olha, fiquem firmes, esqueçam o mundo, não vivam para as coisas desse mundo, saia fora dos costumes desse mundo, não fique preso ao que é ensinado, ao que é pregado, ao que é orientado a respeito desse mundo. Mas agora eu vou dar para vocês a receita, ó, irmãos, do que vocês devem fazer. Aí assim a gente entra no versículo, capítulo 3, fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, então se você é salvo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, essa é a realidade de muitos. Você tem já a sua vida escondida em Deus. Você já é um salvo, você já é uma pessoa que já partiu de criatura para filho de Deus. Talvez tudo isso que eu disse, está preso ao mundo, está focado nas coisas do mundo, é a realidade de muitas pessoas que estão daí e nunca conseguiram pensar em Deus. Nunca conseguiram entender Deus como o Salvador de suas almas. Será que não seria o momento de você passar por lá de cá? Deixar de ser uma criatura e se tornar um filho de Deus?
Deixar de pensar nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas, e começar a pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto, nas coisas que são da onde Deus está sentado nesse momento. E eu gostaria de fechar a mensagem nesse detalhe. A Bíblia nos ensina a buscar as coisas que são de cima. Mas por quais razão eu devo buscar as coisas que são de cima? Qual é o motivo, então? Se a Bíblia é um livro perfeito e que é o meu melhor, quais são os motivos, então? Quais são as razões, então, pelas quais eu devo buscar as coisas que são de cima? Você deve buscar as coisas que são de cima, porque é para lá que você salva. Vai. Entenda, tudo aqui é passageiro. E muitas vezes sofrível, desanimador, passagens difíceis, barreiras, circunstâncias. Então, salvo este, já não é mais o nosso lugar. Nós devemos buscar as coisas que são de cima, porque lá para cima, ou seja, para o céu, é o lugar em que nós vamos. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 7, a palavra de Deus diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, a nossa situação estávamos mortos em ofensas e em pecado. E Deus nos vivificou através da salvação. Em quem no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Eu acabei de falar, nós não devemos ficar no curso desse mundo. Mas a Bíblia diz em que no outro tempo, ou seja, lá no passado, nós andávamos segundo este curso, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que ainda permanecem no mundo, permanecem sem Cristo, permanecem sem salvação, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, você que não recebeu Jesus, você ainda está nessa situação. Você é filho da ira, você está no poder da potestade do ar, no poder do diabo, ele está te levando para o inferno. E se você não sair dessa situação rapidamente, vai chegar o dia de sua morte e é no inferno que você vai habitar por toda a eternidade. Mas por outro lado, aqui a Bíblia está ensinando, falando tudo no tempo passado, aquilo que já passou, sobre os filhos de Deus, que vivia nessa situação, mas que hoje tem a situação mudada por causa do Senhor. O versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então temos uma nova vida, uma vida com Cristo. Fomos salvos, estamos indo para o céu. E como sabemos que estamos indo para o céu? Versículo 6 fala: e nos ressuscitou juntamente com ele. Irmão, isso é espiritual e é algo futuro. É algo que já aconteceu com a nossa alma, mas que vai ser notório, vai ser visível quando nossa alma deixar o corpo. Nós não ressuscitamos ainda, nós estamos aqui. Mas o versículo 6 já está falando de coisas futuras. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esses lugares celestiais não podem ser na terra. Celeste vem de céu. Então nós devemos pensar nas coisas que são de cima, porque a nossa alma já está lá.
Basta o fechar dos nossos olhos aqui, ela sairá deste corpo e estará no céu com o Senhor Jesus. Então, paremos de pensar aqui, paremos de preocupar com as circunstâncias aqui, paremos de preocupar com a vida aqui. Vamos preocupar na nossa vida real, que é ao lado do Senhor Jesus Cristo, no dia em que Ele vier nos buscar. Versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, coisas futuras, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Então, primeiro, nós devemos pensar nas coisas de cima, porque biblicamente eu provei que a alma de todo salvo irá para lá. Você é salvo? Então não tem mais o que ficar pensando nas coisas daqui. Fique pensando nas coisas que são de cima. Aqui tem fim. Aqui tem fim. Para ficarmos tão presos ao que sabemos que não é eterno e duradouro. Nada nesse mundo é eterno e duradouro. Nada nesse mundo vai permanecer para sempre. Então, para que nós vamos ficar ansiosos, preocupados, focados, ligados e muitas vezes sofrendo e desanimados com as coisas que são daqui? Vamos pensar nas coisas que são de cima, lá é eterno. O dia em que nós chegarmos vai começar uma caminhada lá que jamais vai terminar. Olha que privilégio que tem o salvo. Mas para correr aqui, então nós devemos pensar nas coisas que são de cima, porque é para lá que vamos. Segundo, nós devemos pensar nas coisas que são de cima, porque lá estão os melhores detalhes que nós podemos imaginar. Quando o seu dia estiver difícil, meus irmãos, vamos pensar nas coisas que nos esperam. Eu li o versículo 7 aqui para os irmãos. Olha o que Deus diz. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para convosco em Cristo Jesus. Então Deus tem grandes riquezas para nos mostrar nos dias vindouros. Ou seja, no dia em que nossa alma chegar lá no céu, grandes coisas Deus tem preparado para nós. Coisas muito maiores, né, do que esse mundinho aqui. Coisa muito mais excelente do que o que nos rodeia aqui. Então vale a pena ficar pensando aqui ou lá? A orientação de Deus, conforme Colossenses, é que nós pensemos nas coisas que são de lá. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus nos diz, João 14, 1 e 2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A pessoa que está presa nesse mundo tem um coração turbado. Mas olha as promessas. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Irmão, Deus já preparou até as moradas para os seus filhos no céu. Porque a casa do Pai está no céu. Por que devemos pensar nas coisas que são de cima? Porque lá estão preparadas as coisas que realmente terão valor para nós. Porque essas moradas eternas, elas são preciosas. E como eu disse, eterna, nunca terá fim. Sendo que tudo aqui é passageiro, tudo tem um fim. E embora seja passageiro, muitos de nós sofremos por coisas passageiras, por coisas, como diz, corruptíveis. Apocalipse 21, nós já estamos terminando. A Bíblia diz, e vi um novo céu e uma nova terra,
porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As primeiras coisas, irmão, é isso que nós estamos vivendo. Lá no céu, olha que gostoso. Eu tenho certeza que todo cristão, todo salvo, tem muita curiosidade em saber como que é Jesus. Qual é o formato, como que ele é? Sabendo que ele é um homem, mas como que ele é? Como que ele vai conversar conosco? A gente lê a Bíblia e vê palavras tão sábias saindo da boca dele. Como que vai ser isso? Irmãos, nós devemos pensar nas coisas de cima, porque lá é um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse mais nada nesse céu, se não tivesse moradas preparadas, se não tivesse ruas de ouro, se não tivesse o rio da vida, se não tivesse mais nada, mas tivesse só a pessoa do Senhor Jesus, já seria motivo de sobra para a gente deixar de pensar nas coisas aqui e pensar nas coisas que são de cima. Mas além de nos encontrarmos pessoalmente com Deus, além de termos a certeza que viveremos todos os dias, sem fim com Deus, Ele ainda nos garante que lá não haverá lágrima, não haverá mais morte, nem clamor e nem dor. Tudo isso nós estamos vendo todos os dias nos telejornais. Morte, clamor, dor, sofrimento, tristeza. Então, você vai ficar focado nessas coisas que estão acontecendo aqui? Ou você vai pensar nas coisas que são de cima, onde nada disso existirá? E terceiro, nós devemos pensar nas coisas que são de cima, porque pensando nas coisas que são de cima, iremos superar com mais facilidade as coisas daqui. Eu preguei uma mensagem uma vez dizendo: a vida é muito fácil, é nós que complicamos. Irmãos, os nossos pensamentos não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se nós pensarmos nas coisas que são de cima, automaticamente os nossos pensamentos não poderão estar aqui nas coisas terrenas. E se nós conseguirmos nos esforçarmos para pensar nas coisas que são de cima, com certeza será mais fácil passar os dias aqui nessa terra. Eu não sei quanto tempo de vida nós ainda temos aqui. Eu não sei se enfrentaremos dias fáceis ou difíceis, com certeza difíceis. Mas pensando nas coisas que são de cima, tudo vai se tornar mais fáceis para nós. Então, que não compliquemos as coisas. A vida não é tão difícil. Não vamos nós complicar a vida. Vamos seguir a Bíblia. E a Bíblia está nos orientando nessas coisas que são de cima. Pense em Deus. Pense no céu. Pensa nas belezas celestiais. Pensa nas coisas que Deus prometeu para você. E eu fecho com esse versículo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 6. Para ganhar um tempo, os irmãos pulam mais uma página, Atos 7, do versículo 54 em diante. A Bíblia diz, narra aqui a morte de Estevão.
Atos 7:54, a palavra de Deus diz: E ouvindo eles isto, enfurecia-se em seus corações e rangia os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ou seja, olhando para as coisas que são de cima, pensando nas coisas que são de cima, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão foi um grande pregador da palavra de Deus. Conforme a Bíblia diz, um homem cheio do Espírito Santo, um homem focado nas coisas que são de cima. E chegou no momento da sua morte, porque ele era perseguido por Saulo e os seus companheiros de perseguição. Estevão, ele estava sendo apedrejado, uma morte cruel. Aquilo que estava acontecendo, ele ainda estava com os olhos fixos no céu, olhando para o Senhor Jesus, que estava à direita do Pai, olhando para a glória, olhando para as coisas que são de cima. E nós podemos ver um homem que estava sendo morto, apedrejado, não se abalar, não se entristecer, não gritar, não desesperar, não desanimar pelas coisas que estavam acontecendo ao seu redor, mas focado nas coisas que são de cima. Como está seu coração hoje? Você está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo na Terra? Você está muito preocupado com as coisas vindouras? Você, assim como muitos, está preocupado se vai entrar em causa a saúde ou as finanças? Então eu te convido a seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos orienta nessa manhã a pensarmos nas coisas que são de cima, a pensar nas coisas celestiais, a pensar no céu, a pensar somente no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque primeiro é para lá que vamos. Esse é o nosso destino final. Segundo, é porque há muitos detalhes preciosíssimos e eternos lá, e aqui é passageiro. E terceiro, porque pensando nas coisas de cima, nós iremos superar com mais facilidade as coisas que são aqui da terra. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador, você não pode ainda pensar nas coisas que são de cima. Você ainda não entende as coisas que são de cima. Você precisa hoje entender a sua realidade. Se você morresse agora, para onde iria sua alma? Se a resposta não é o céu, por meio de Jesus Cristo, você ainda não conseguirá pensar nas coisas que são de cima. Você ainda não está indo para lá. Mas nós podemos te ajudar nessa manhã, te dando o convite de Jesus. Receba Ele como seu Salvador. Deixe Ele perdoar os seus pecados e salvar a sua alma. Aí sim você vai viver uma nova vida e vai conseguir concentrar-se nas coisas que são de cima. Para você que já recebeu Jesus, por que você está abalado? Por que você está preocupado? Com certeza porque está pensando muito nas coisas que são daqui.
Inverta seus pensamentos. Pense nas coisas do alto, porque você já ressuscitou com Cristo. Você não é mais daqui. Conforme nos lugares celestiais. Nós vamos orar nesse momento. Eu vou destinar, como sempre, a oração a 2 grupos de pessoas. Aos salvos, ao que tem certeza da vida eterna, e depois, aqueles que hoje, quer receber Jesus como seu Salvador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra de uma forma tão clara a sua verdade, nos mostra de uma forma tão clara o que o Senhor espera de nós. E todas as vezes que nós abrimos a sua santa palavra, ela tem um recado especial para cada um de nós. E eu agradeço pelo recado dessa manhã. Enquanto eu não terminei a oração, eu sei que nós não estamos numa igreja, mas você aí da sua casa, tome decisões importantes na sua vida hoje. Se você já é um salvo, continue, de cabeça baixa, olhos fechados. Se você já é um salvo, se você já tem certeza da sua salvação, que a sua alma já está entregue a Cristo, que você já ressuscitou com Cristo, mas que precisa de mais fé, em meio a dias tão difíceis, que precisa acreditar mais, que precisa confiar mais. Eu gostaria que você orasse daí. Eu estaria orando daqui, mas que você estivesse orando daí, pedindo para o Senhor, Deus, ajude eu a confiar na sua palavra. Ela é verdadeira. O Senhor não vai faltar comigo, o Senhor não vai me decepcionar. Muitas vezes, Senhor, eu tenho passado por momentos de fraqueza espiritual, por falta de fé. Mas eu gostaria de mudar a minha situação nesse dia, através da mensagem que o Senhor enviou para mim. Então, você que tem esse desejo, vamos orar junto. Deus, assim como os irmãos, Pai, que estão orando, eu oro por mim. Para que eu sempre esteja, ó Deus, focado no Senhor. Para que eu sempre esteja ligado, arraigado, enraizado, fixo ao Senhor, para que eu possa ter a mesma fé de Elias, que venceu aquele período, que venceu aquela circunstância por confiar no Senhor. E que o Senhor possa agir na minha vida e na vida de todos os irmãos que têm o mesmo desejo, assim como agiu na vida de Elias, assim como agiu na vida de Ezequias, e que os noticiários e que a atual realidade não venha a ser maior, ou seja, a circunstância não venha a ser maior do que a nossa fé, do que o nosso crer no Senhor. E ajuda-nos, Pai, a prosseguir confiando no Senhor. Ajude a todos que estão te pedindo. E enquanto eu ainda não terminei a oração, você está daí, e está nos ouvindo, e por várias vezes eu disse, olha, você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa receber Ele como Salvador, você precisa ter o perdão do seu pecado, que se herdou de Adão e Eva. Caso contrário, você não pode se assentar nos lugares celestiais, e você gostaria de hoje entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está te ajudando, está te convencendo aí. Não deixe passar essa oportunidade. Aí da sua casa, aí de onde você está, você pode se entregar a Jesus Cristo, dar a sua alma para Ele salvar e deixar Ele escrever o seu nome no livro da vida ainda hoje. Se você tem esse desejo, eu vou fazer uma oração. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo, mas não orando para mim, orando pedindo para o Senhor a salvação da sua alma. Eu estou aqui simplesmente para te ajudar, mas a sua oração é ao Senhor. Ore, entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu entendi a mensagem. E assim como o pastor falou, eu devo orar.
e eu devo entregar a minha vida, a minha alma em tuas mãos, para que o Senhor venha salvar a minha alma. Então, neste momento, Deus, estou dirigindo a minha oração ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoe o meu pecado, a condenação que Adão e Eva me colocou e que me faça participante da vida eterna através de seu perdão. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus. Obrigado por ouvir minha oração. Salve a minha alma e escreva o meu nome no livro da vida e coloque em meu coração a certeza de vida eterna. É essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então que Deus, nos abençoe, e foi muito gostoso estar com vocês, nessa manhã, cultuar juntamente com vocês, poder usufruir, de palavras tão preciosas que vêm da Bíblia, promessas tão preciosas, ver o poder de Deus sendo manifestado na vida dos teus servos e acreditar que esse mesmo poder pode ser manifestado nas nossas vidas. Então, muito gostoso, muito especial. E agora nós temos um dia pela frente, e com certeza dentro de nossas casas, mas que Deus nos abençoe nessa tarde, que possamos ficar refletindo sobre tudo que ouvimos, e à noite nós, se assim Deus permitir, estaremos de volta aqui às 19 horas. Já é combinado entre nós, os irmãos da Igreja Batista Independente Fundamental, recolher nossos pedidos de oração. Desde o primeiro dia a gente tem feito isso. Então a gente ora um pelos outros, e assim nós já chegaremos para cantar e ter mais uma mensagem da palavra de Deus. Então Deus abençoe cada um de vocês. Se quiser fazer algum comentário, a gente tem a nossa página no Facebook, IB Fundamental. Deixe lá seu comentário. Se tiver até algum pedido de oração, pode deixar lá. A gente vai incluir o seu pedido de oração ali também. E que Deus venha nos abençoar. É muito precioso esse momento para cada um de nós. Mas tenha uma boa tarde, e que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado por cultuarmos juntos. Deus abençoe.